Graça e paz, queridas irmãs. Uma alegria tão grande, vocês nem sabem. Eu gosto de me gabar, que eu cheguei aqui primeiro do que vocês. Quando eu cheguei na Bahia, vocês não tinham nascido. Portanto, a autoridade é minha, o lugar é meu, sou mais baiana do que todas. Viu, Zailda? Cheguei primeiro. Mas vamos acabar com a brincadeira, que a coisa é séria. Convido as irmãs para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 10. Vamos ler um texto, graças a Deus, bem conhecido nosso. Lucas, capítulo 10, versículo 38, onde está escrito assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando nós pensamos neste texto, Jesus não se ofereceu para entrar na casa de Marta. Parece que ali não era um hotel. A Bíblia não diz que Marta e Maria convidaram Jesus para casa. A Bíblia diz: certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Quando nós pensamos casa, não tem um lugar onde possamos nos sentir melhor do que na nossa casa. Porque ali é o lugar da nossa intimidade. É o lugar onde nós nos sentimos totalmente à vontade. Chega, tira o sapato, tira tudo que aperta, não tem esse povo que usa espartilho. Solta os espartilhos todos, tira a peruca, tira a maquiagem, fica à vontade. Já vi dizer e já vi gente tirar até a dentadura. Porque é o lugar onde você é você mesma, sem precisar de enfeite. Você pode fazer firula para quem quiser, menos para os que estão na sua casa, porque eles conhecem você como você é. Então, quando você convida uma pessoa para entrar na sua casa, você está convidando aquela pessoa para conhecer você como você realmente é. Mas você convida aquela pessoa porque você quer ser conhecida também. Olhe, Marta convidou Jesus para a casa dela. Vamos parar aqui. Você um dia também convidou, não foi? Ele não se ofereceu. Ele estava louco para entrar, porque ele sempre quer entrar. Mas você o convidou. A Bíblia diz que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Você creu e você se rendeu a Jesus Cristo. Você se lembra daquele momento tão glorioso? Você se rendeu. Há pessoas que choram tanto naquele momento peculiar. Você convidou. Marta convidou. Quero lhe dizer uma coisa. Se dependesse de Marta, a visita tinha ficado sozinha lá na sala. Porque ela não foi ficar com ele. Ela não deu atenção para ele.
Ela ainda foi reclamar porque a irmã estava dando atenção. Eu queria que nós pudéssemos pensar neste momento. Será que nós não estamos sendo as Martas de hoje? Nós um dia nos rendemos a Jesus Cristo. Nós nos entregamos a Ele. Mas nós nos entregamos com sinceridade de coração, como Marta o convidou com sinceridade de coração. Mas acontece que Marta não sabia que estava convidando para a casa dela o Senhor do universo. Ela não sabia que ali estava Deus vestido de homem. Ela o deixou e foi fazer coisas para ele. Ele não estava interessado no que ela ia fazer. Ele queria a presença dela. Quantas de nós estamos iguais a Marta? Convidamos o Senhor para a nossa vida. E nós não damos 10 minutos de atenção a Ele por dia. Eu queria que neste momento você pudesse pensar. A forma de você sair daqui diferente, minha irmã, é se você tomar essa hora que nós temos e pensar: será que eu estou dando atenção ao meu habitante? Àquele que eu chamei para dentro de mim? Quanto tempo eu dou a ele de atenção por dia? Ela foi fazer as coisas para ele, talvez uma comida boa, arrumar a mesa. Ela queria mostrar que ela cuidava, mas ele estava interessado nela e não no trabalho dela. Quantas vezes nós fazemos isso? Até as pessoas que trabalham na liderança da igreja. Estou trabalhando para Deus, Deus não precisa do seu trabalho. Ele diz assim: olha aí, minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito, o batido de espírito, que treme da minha palavra. Tudo o que Deus fez e Deus faz é porque Ele quer você. Ele não precisa do seu serviço. O serviço é consequência. Nós vamos servir como consequência da gratidão que nós temos pelo grande amor de Deus por nós. Mas Ele pode todas as coisas. Marta o convidou. Ela queria fazer o melhor, mas ela não deu a ele o que ele queria. Ela não deu a atenção dela, ela não deu a presença dela, ela não se comunicou com ele. Como vemos, Maria não quis saber do serviço. Maria foi, a Bíblia diz, que dava-se assentada aos seus pés para ouvi-lo. Nós precisamos saber que no momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, aconteceu o grande milagre da eternidade. Naquela hora que você se arrependeu, você se rendeu a Jesus Cristo, naquele momento acontece o grande milagre chamado justificação. Você é feito justo. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O seu nome naquela hora é registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Nunca mais você vai entrar em julgamento naquela hora. Você é feito filho de Deus. Todos os seus pecados foram pagos, a sua dívida está completamente paga. Isso se chama justificação. Mas aqui lhe é dado o Espírito Santo, que vai começar um processo agora chamado santificação.
Olha, a justificação é imediata e total. A santificação vai ser um processo que vai demorar toda a sua vida. O que foi que aconteceu na realidade? Passamos a fazer parte do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos agora a ser filhos de Deus. Entramos em outro nível. O Espírito que em nós estava morto, porque nós nascemos com o Espírito morto. Desde Adão, o Espírito morreu no homem, mas não desapareceu. Quando nós recebemos Jesus, que Ele entra na nossa casa, Ele dá vida nesse Espírito. Agora nós temos o nosso espírito reconectado a Deus. O Espírito Santo agora vai fazer, pouco a pouco, continuamente, de cada um de nós, um filho de Deus parecido com Jesus. O modelo é Jesus. Mas, para isso é necessário que nós venhamos a dar atenção ao seguinte: agora eu tenho o Espírito, eu preciso do combustível do Espírito, que é a palavra. Nós lembramos que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 19, ele diz: não apagueis o Espírito. O Espírito que lhe foi dado no momento da sua conversão, ele precisa ir aquecendo e incendiando você cada vez mais. Nós sabemos que nós fomos escolhidos em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, o objetivo de Deus não é que sejamos salvos, é que sejamos santos. Só que ninguém pode ser santo se antes não for salvo. Então, ninguém pode nos salvar se não for Deus. Deus vai lá, nos salva para que sejamos santos. E a santificação é um processo. Maria quedava-se aos pés de Jesus assentada para ouvir. Para ouvir. Está vendo? Está vendo? Para ouvir. Isso nos faz lembrar o momento em que Jesus foi preso. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Julgado, condenado, crucificado, morto. Apanhou que nem cachorro vira-lata. Talvez até pior. Morreu. Sexta-feira. Passa o sábado. Domingo, só Jesus. 2 discípulos atrapalhados. Iam andando para Emaús. E Jesus apareceu ali. Não foi reconhecido. A respeito. Não, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Ouviu logo uma bronca, né? Tinha um deles que era mais desaforado, Cleofas, disse logo: que isso, rapaz, você é o único que tendo estado em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos. E Jesus: quais? E nós sabemos que ali começou uma conversa, que a Bíblia diz que Jesus começou lá em Moisés, passando por todos os profetas, para ensinar para eles que o Cristo tinha que passar por isso, aquilo. Mas a Bíblia diz que foi o dia todo. Todo. Quer dizer, Jesus ressuscitou e já vai ministrar. Fosse outro, dizia: agora eu vou tirar um tempo de folga, porque eu tenho direito, senão eu vou ter um estresse. Está vendo? Bem, lá vai Jesus falando e aqueles 2 discípulos ouvindo.
Porque discípulo de Jesus Cristo gosta de ouvir a palavra de Deus. Lá vai. E Jesus falando. E os discípulos ouvindo. E foram. O sol já ia se pondo quando eles chegaram à entrada da aldeia de Emaús. E Jesus deu uma de quem ia passar, esperando ser convidado, porque ele sempre espera. Desejoso de entrar, mas deu uma de que ia passar. Os discípulos convidaram para entrar, ele, pois não. Ele entra na hora. Entrou. E foi para a casa dos discípulos e foram servir a ceia. E convidaram Jesus para a mesa, lógico, ele foi. Chegou na mesa, tomou o pão, agradeceu, partiu. E se revelou. Eu queria que vocês prestassem atenção a isso. Por que Jesus não se revelou logo que encontrou os 2 discípulos? Era muito mais fácil, rápido. Ele ganhava o dia todo descansando. Se fosse eu, dizia, sou eu, viu? Aparecia e desaparecia. Fazia lá aquelas coisas que pecador sabe fazer. Mas ele não é igual a gente. Andou o caminho todo. Depois de ter apanhado, morrido, ressuscitado, aguentou. Chega na mesa, se assentam, agradece ao Pai e se revela. Então aqui dá para nós aprendermos alguma coisa com o querido. Ele se revela a quem se assenta à mesa com ele. Ele se assenta, ele se revela quando você se assenta com ele, quando você dá atenção a ele, quando você prefere a ele, quando você o coloca como prioridade. Aí ele se revela. Aí ele se mostra. Está vendo? Quantas vezes você tem perdido o seu tempo? Porque você não tem 15 minutos para ficar com ele. Qual foi a última vez que você ficou com ele 15 minutos? Você desligou esse mafioso desse celular, foi para um lugar e disse, não estou para ninguém. Porque eu estou com Jesus. Acabou. Fica lá com ele. Mas irmã, o que é que eu vou falar? O que você fala com o seu noivo? Com o seu melhor amigo? Com a pessoa que lhe ama a ponto de ter dado a vida por você? Não tem nada para dizer, diga, Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Conta para ele alguma coisa que você sabe que ele fez. Conta. Eu estou sabendo que um dia uma mulher chamada Magda lhe convidou para a casa dela. Mas ela devia estar fazendo muita coisa gostosa para o Senhor. Conta para ele o que está escrito na palavra. Chega com a palavra de Deus diante de Deus. E deixa o Espírito mover. Deixa o Espírito entrar na questão. Deixa o Espírito chover na sua sequidão. E você vai ver que com a continuação, rios de água viva vão fluir do seu interior. Porque você chegou. Maria não quis saber se tinha comida para fazer, prato para lavar e tudo mais. Ela, o quê? Ele está aqui, dentro da minha casa. Sentou-se aos pés. Oh, Maria, que vergonha. Aquilo não era a posição própria de uma moça naquela época. Discípulo. Ela assumiu a posição de um discípulo. O que é que o discípulo tem? Livro, caderno, caneta e tem ouvidos. Ouvidos. Quando você tira 15 minutos para estar com Deus, você precisa ter a Bíblia,
um livrinho de anotações. Porque assim como podem vir respostas, podem vir questionamentos. Anotação, mas principalmente ouvidos prontos para ouvir. Ah, mas irmã, Deus não fala comigo, então o seu Deus é mudo, é ídolo. Deus que tem boca, mas não fala, é ídolo. O grande problema nosso é que às vezes Deus está falando e nós não estamos percebendo. Vou contar uma história para vocês. O profeta Isaías, ele era o profeta da idade dele, da época dele. O grande profeta Isaías profetizava diante da corte do rei Uzias. Quando você vai lendo o livro do profeta Isaías, chega no capítulo 6, você toma um susto, que ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ele vai descrevendo a visão que ele tem de Deus. Aí ele diz assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros olhos, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz que um dos serafins, com uma tenaz, tipo um alicate, pegou uma brasa viva do altar, e tocou os lábios dele e disse: a tua iniquidade foi tirada, perdoado está o teu pecado. Aí ele diz: depois destas coisas, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois do que ele ouviu? Depois que ele diz: depois dessas coisas, ouvi. Depois dele tomar conhecimento do seu pecado, dele ter confessado o pecado, dele ter sido perdoado, ele ouviu. Então, porque ele não ouvia antes, havia um cerume espiritual, pecado, lábios impuros. Mas ele não viu que ele tinha isso, porque ele não ia na presença de Deus. Ele ficava profetizando na frente da corte do rei Uzias, pecador que nem ele. No dia que ele se encontra diante de Deus, a luz da presença de Deus incide sobre ele. E ele diz: ai! Ele viu que tinha lábios impuros. Olha, Isaías 59, Deus diz assim: eu não tenho braço encolhido que não possa salvar, nem surdo os ouvidos que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não os veja. Está vendo? Pecado. Pecado. O profeta não ouvia, porque tinha pecado, e ele não tinha conhecimento do pecado. Meus irmãos, nós nos acostumamos com tanta coisa ruim, até com pecado. Nos acostumamos, e a nossa vida às vezes se torna uma vida cheia de pecados prediletos, pecados sem os quais eu não posso viver, porque eu preciso desse pecadinho. Que é isso? Não tomamos consciência do pecado. Mas como você vai tomar consciência do pecado se você não vai diante do santo? Se você começar
indo na presença de Deus, 10 minutos por dia. Fica ali. Mas o que é que eu vou fazer? Quem disse que você tem que fazer, ô Marta? Você não tem que fazer, você tem que ficar. Maria quedava-se assentada para ouvir. Você pode dizer, Pai, Pai querido, Pai que me dá o ar que eu respiro, Pai que me dá os olhos que me capacitam a discernir cores. Até posso sentir os sabores. Que coisa boa, Senhor Deus, meu Pai. Fala para Ele daquilo que está no seu coração. Começa a expressar a sua simplicidade. Ou você acha que Deus está mesmo impressionado com a narrativa de alguém? Que Deus está impressionado com as palavras difíceis que alguém diga para Ele? Se fosse por isso, coitado dos mudos. Não é? Então, à medida que você gasta tempo diante de Deus, o Espírito Santo que habita em você, Ele vai trazendo à luz sujeiras que estão na sua vida e que desagradam a Deus. Vai trazendo. Ele não traz de vez, senão não tem quem aguente. É devagar. Ele tem todo o cuidado com você. Deixa eu contar para vocês uma história. Um dia, o profeta Ezequiel, não sei o que ele estava fazendo, que a Bíblia não diz, mas ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me deixou num vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e me perguntou, em suma isso. Deixou o profeta lá no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez o profeta andar. E o profeta diz, eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Aí Deus pergunta para ele, filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? O profeta, coitado, olhou e viu os ossos sequíssimos. Agora Deus vem com a história de reviver, Deus está falando de ressurreição. Ele ficou, Senhor, tu sabes. E Deus disse para ele, então profetiza. Profetiza esses ossos. Como que eu vou profetizar? Do jeito que você profetiza. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Osso seco, ouve alguma coisa? Se for a palavra de Deus, ouve. Porque não há impedimento para a palavra de Deus. Osso seco, ouve, montanha vai para o mar, vento para a onda, sossega, porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. E Deus diz, profetiza assim, eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei carne sobre vós, estenderei pele sobre vós. Deus. E o profeta profetiza. Quando o profeta está profetizando, vinha osso do lado de lá para o lado de cá, batia, foi um barulho de osso, e os ossos foram se reunindo, e aí foram formando esqueletos. Daqui a pouco vem as carnes, a pele, veias, artérias e sei lá mais o que, cobriu tudo, agora são defuntos. Pensa, o profeta que tinha ido ali viu ossos, como ele diz, sequíssimos, agora a diferença é muito grande, era uma porção de defunto. Mas ele não pensou defunto, ele disse que maravilha, era tudo osso. Agora, parece que eles estavam dormindo, devia ter gente até de barba lá. Tudo.
O profeta ficou maravilhado, lógico, para quem viu tudo osso. E Deus olhou para a cara do profeta Ezequiel, ficou olhando para a cara deles. Filho do homem, profetiza o Espírito, você não está vendo que está tudo morto? Esse adendo é meu, não está escrito na Bíblia. Mas Deus diz, profetiza o Espírito. E o profeta, coitado, andar com Deus, só Deus. E o profeta, e diz assim, o profeta, coitado, o que ia fazer? Deus diz, você profetiza assim, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E o profeta diz, profetizei como o Senhor me ordenaram, e o Espírito entrou eles, e se levantaram um exército sobremodo numeroso. Vamos ver porque isso tem a ver aqui com o que nós estamos falando. Porque o Espírito vem dos 4 ventos e assopra. Por que 4 ventos? Quantas vezes você encontra na Bíblia essa expressão 4 ventos? Vento norte, vento sul, vento leste ou oriental, vento oeste ou ocidental. Quando você, hoje é quarta-feira, esse final de semana, eu quero que você tome um compromisso. Você vai pegar a sua Bíblia e vai marcar todos os lugares onde tem 4 ventos. E você vai ver que o vento leste ou oriental é um vento que quando ele sopra, ele queima, ele seca, ele extingue, ele acaba. Foi o vento que soprou nas espigas do sonho de Faraó. E as espigas secaram, elas mirraram por causa do vento oriental. Lembra quando Deus quis abrir o Mar Vermelho? O que foi que Deus soprou? Um vento oriental. O vento passou e aonde o vento foi passando, ele foi bebendo a água do mar todinha que secou, fez um caminho para o povo de Israel passar. Foi o vento leste. Está escrito. O vento leste também trouxe gafanhotos para a terra do Egito, mas o vento oeste é vento de libertação. Quando estava a praga dos gafanhotos no Egito, que Faraó chamou Moisés, Moisés orou a Deus, Deus mandou um vento oeste, ou vento ocidental, que levou todos os gafanhotos para o mar. Não ficou nenhum deles. Quer dizer, é vento de libertação. O vento norte é o vento que faz gelar o ar. Vira neve. Quando a neve desce, ela traz toda a impureza do ar. Fica tudo mais claro. Você vê melhor. Facilita a visão. E o vento sul é o vento que traz calma. E que traz alegria, que traz prazer. Quando o Espírito Santo vem na sua vida e na minha, ele vem soprando como 4 ventos. Ele vai secar. Ele vai extinguir. Ele vai impedir tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é ofensa a Deus. E não tem pecadinho ou pecadão. O que é que dói mais em você? É se eu der um tapa no seu rosto ou se eu der muito murro. Tudo isso dói. Pecado é ofensa. Não tem pecadinho nem pecadão. Então, quantas vezes nós tratamos o pecado com displicência? Mas isso aí também não tem nada demais. Deus não está se importando com isso.
Deus odeia o pecado, sabe por quê? Porque Ele ama o pecador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você vê a extensão do amor de Deus. Porque Ele lhe ama e Ele odeia o pecado, pelo que o pecado faz conosco. E quantas vezes nós não damos atenção ao pecado? E o pecado é que está impedindo o nosso relacionamento com Deus. Quando nós vemos Marta tão empenhada em trabalhar para agradar a Jesus, sem conhecer a Jesus. Como é que você vai agradar a uma pessoa que você não conhece? Você só pode conhecer uma pessoa gastando tempo com aquela pessoa, convivendo com aquela pessoa. Mas se você não gasta tempo com Deus, como você vai conhecê-lo? Paulo diz, depois da sua conversão no caminho de Damasco, que ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E ele diz que é por esse tempo que ele teve a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como o conhecer, se não gastar tempo com ele? E como agradá-lo, se você não conhece? Eu lhe chamo na minha casa, gasto um dinheirão para comprar os maiores camarões, para fazer um coquetel de camarão para você. E eu vou comprar cupuaçu para fazer um creme de cupuaçu para sobremesa. E para beber, vamos servir o suco de frutas cítricas. Está perfeito. Chega na hora, você senta na mesa, e eu estou toda feliz que você chegou. Aí você diz, irmã, me perdoe, eu sou alérgica a camarões. E eu tomo o primeiro choque, pensando no franguinho da padaria, que agora é o único jeito. Aí eu digo, então vou servir um suquinho. Irmã, tem problema de estômago? Não posso tomar sucos cítricos. Acabou, porque nem a sobremesa vai servir. Eu fico no ar, eu queria lhe agradar. Eu lhe convidei. Eu que gastei o que eu não podia para lhe agradar, mas eu não o conheço. Como é que eu vou agradar a quem eu não conheço? Se eu lhe conhecesse, eu fazia aquele filé de peito de frango com chuchu que ninguém merece, porque é o que você pode comer. O que eu quero dizer, Marta convida, mas ela não conhecia. Porque se ela conhecesse, ela saberia perfeitamente o que lhe agrada. O pior de tudo, que ela disse, ele vai ter que aceitar o que eu tenho para dar. E o que eu tenho para dar é comida. Vai comer Nazareno. Mas Nazareno queria ela. Quantas vezes você está fazendo isso? Eu tenho encontrado e conhecido pessoas que estão no campo missionário, estão tendo burnout. Por quê? A velha aqui está com mais de 40 anos de estrada no ministério. Nunca tirei férias. Por quê? Porque o tempo que eu tenho eu gasto aqui namorando meu noivo. Eu choro e eu rio com ele. E eu saio de lá deleitada. Sou mais santa? Não. É porque, enfim, eu descobri
que eu preciso dessa alegria que só o Evangelho pode trazer. Maria largou tudo para lá. Ele está mais interessado em mim. Pronto, ficou lá. Ficou ali. Ele diz, você veja uma coisa que eu não sei se você já prestou atenção na Bíblia. Você já observou que em momentos específicos Deus repete o nome? Quando Abraão ia descendo o cutelo sobre Isaque, num dos montes da terra de Moriá, Deus chamou, Abraão, Abraão, 2 vezes. Olhe bem, que momento era aquele? Quando Jacó estava sofrendo porque tinha que ir para o Egito, senão nunca mais ia ver Benjamim. Deus aparece para ele na dor que ele estava e diz, Jacó, Jacó. Quando Samuel não o conhecia, não ouvia a sua palavra. Ele diz, Samuel, Samuel. Você lembra de Jesus? Quando ele diz, Pedro, ele não diz Pedro, me perdoe. Simão, Simão, como quem diz, acorda. No caminho de Damasco, Saulo ia para arrebentar com os discípulos de Jesus que ele encontrasse nas sinagogas de Damasco. Eram por volta de 40 sinagogas em Damasco. Paulo ia ali, Deus diz, Jesus diz, Saulo, Saulo. Mas aqui ele diz, Marta, Marta. Isso significa intensidade. É como se ele quisesse, Marta, Marta, trazer a Marta que ele queria. Lá de baixo, que não tinha os olhos abertos para ele. A Marta que não ouvia a sua voz. A Marta que não estava interessada nele. Marta, Marta. Chamando lá de baixo. Presta atenção. O que você fez, Marta? Você me convidou para a sua casa. E a única coisa que você fez foi me deixar aqui sem sua presença. Se dependesse de você, eu ficava sozinha aqui na sala. Porque até sua irmã veio me dar atenção e você quer tirar daqui. Ai, ai, ai. Tu andas inquieta. Muito inquieta. De onde vem a tua inquietação? Qual é a fonte da tua inquietação? Qual é a fonte? Você já parou para pensar? Por que eu estou tão agoniada? Eu tenho hora para tudo. Na sua agenda, tem horário para tudo. Mas você não colocou horário para gastar tempo com Deus. Você tem que acordar às 5, porque às 5h30 você tem que estar pronta fazendo não sei o quê. E coisa, porque quando for 6 horas você tem que estar saindo, porque às 7 você tem que estar... E você vai, o dia todo. E você acha que está produzindo alguma coisa? Fora um estresse. Qual é o momento que você para perguntar, será que eu vou estar viva a meio-dia? Porque o número dos nossos dias é contado por Deus. E Jesus Cristo afirma, Marta, andas inquieta. Andas inquieta. Por quê? E te preocupas com muitas coisas. Olha que a preocupação de Marta não estava concentrada na casa dela. Jesus aqui diz muitas coisas. Com quantas coisas você anda preocupada? O seu coração, ele não para. A sua mente é agitada. Ela vai para todo lugar. Isto
É síndrome de nervosismo. Você lembra de Elias, lá em 1 de Reis, capítulo 19, quando Elias entra naquela deprê, e ele resolve que quer morrer. Então ele vai, deixa o seu moço na cidade, deita-se embaixo de um zimbro, pede para si a morte, e manda 2 anjos. Deus manda 2 anjos, vão lá, pão no borralho, água, deram para Elias, ele encheu a pança, deitou de novo. Lá vem os anjos de novo, segundo lanche. Comeu, agora ele vai subir. Quando ele chega lá em cima, Elias estava certíssimo que ele queria morrer. Ele tinha certeza que ele estava sozinho, porque mataram todos. Ele ficou sozinho. Ele era uma peça rara. E quando ele entra numa caverna, tenta falar com Deus, a Bíblia diz que venha um vento. O vento era tão forte que fendia os montes, rachava as pedras, que vento. Você imagina a força desse vento. Aí vem um terremoto, sacudiu tudo. Mas Deus, isso é o esforço de Elias para entrar na presença de Deus. Depois vem o fogo. E depois, ele ouviu um cicio suave. Depois, no cicio suave, ele ouviu a voz que perguntou: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Aí ele começou na choradeira dele. Mas graças a Deus que ele foi chorar na presença de Deus. Quem era Elias, o grande homem de Deus? Apesar disso, ele disse: mataram todos os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei. E Deus disse para ele uma porção de coisas, depois disse: ei, rapaz, você não ficou sozinho, não. Eu separei para mim 7.000, cujos joelhos não dobraram Baal, e cuja boca não beijou. 7.000? É, rapaz, eu tomo conta das minhas coisas. Coitado de Elias. Agora desce, vai fazer o teu trabalho que estou te mandando. O que eu quero dizer com isso? Se Elias, quando subiu aquilo ali, estava doente. Ele estava doente, ele estava numa depressão. Você sabe que o último ponto de uma depressão é o desejo de morte. Aconteceu isso com Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, entrou numa depressão. Jonas entrou numa depressão. Elias caiu numa depressão. Homens de Deus. Mas como que foi curado isso tudo? Com Deus. Nós precisamos saber que a grande maioria das vezes nossos problemas pioram porque nós não vamos diante de Deus. Nós não vamos diante de Deus. Por quê? É preferível eu ir para o psicólogo, para o psiquiatra, para tudo. Eu não estou condenando psicologia, nem psiquiatria. Eu dou graças a Deus que existem principalmente filhos de Deus que se dedicam a essa área da ciência. Agradeço a Deus pela vida desses irmãos. O que eu estou dizendo é que problema de origem espiritual, o psicólogo não conserta. Sabe por quê? Porque o psicólogo estuda fenômenos psíquicos, fenômenos que passam na nossa psique, na nossa alma. Ele não trata de fenômenos do pneuma. Pneuma é espírito, e se o problema é espiritual, é com o espírito. Quanto mais você gasta tempo diante de Deus,
a luz da santidade, da presença de Deus incide sobre você, e você vai vendo as manchas, o pecado que está na sua vida, e você pode confessar e se arrepender deles, e cada dia você vai crescendo, como a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Nós precisamos saber de uma coisa: quando Deus chama Marta 2 vezes, Ele estava querendo trazer a Marta verdadeira, a Marta que na realidade queria Ele na casa dela, mas ela não sabia como agradá-lo, porque não o conhecia. Porque não o conhecia. Será que nós hoje podemos aproveitar esse lado da Marta, de que o coração dela se moveu para chamar Jesus para a intimidade dela, mas dar atenção a Ele? Você o chamou uma vez, Ele entrou, Ele veio para a sua vida. Que atenção você dá para Ele? Quanto tempo você gasta com Ele? Precisamos pensar. Qual foi a última vez que você escreveu uma quadrinha especial para Ele? Ou você só repete para Ele as mesmas coisas? Hein? Aquela oração que você faz de manhã para agradecer que acordou, aquela oração que você faz para agradecer que vai para a cama, aquela oração que você faz para agradecer a comida, que coisa chata. Todo dia a mesma coisa. Não muda. Qual foi a última vez que você disse: Senhor, vou fazer um poema para o Senhor. Aguente firme. Aguente, cada um tem o seu poema. Eu me lembro da primeira vez que eu disse para o Senhor Jesus: eu vou fazer uma canção para o Senhor. Eu vou fazer. E eu comecei. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ainda não saí daí. Até hoje ainda não saí. E o pior é que a voz piorou, não é? Mas eu fico com ele, eu fico tentando. Mas o que acontece? Eu choro. Você já pensou? Uma vez chorando, cantando, com essa voz, só Jesus. Porque Ele aceita isso que vem daqui de dentro. Entende? Quando vem aqui de dentro. Qual a sua experiência com esse noivo? Que noiva indiferente. Que noiva indiferente é você? Você não gasta 15 minutos por dia com Ele. Como você vai querer ficar a eternidade toda com Ele? Se aqui você não consegue ficar 15 minutos. Uma vez, e nós vemos isso em Lucas 12, 49. Jesus Cristo, o querido, Ele abre a boca e diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Você diz: mas que Jesus incendiário é esse? É Ele que está dizendo. Deixa eu ver, até aqui está perto de mim. Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Pronto. Que fogo é esse que Ele quer lançar? João diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento,
Mas depois de mim veio o varão, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar. Eu não discuto essa questão de batizar, porque eu sou de uma igreja onde as pessoas batizam com aspersão, e hoje já pode escolher se quer aspersão ou imersão. Não é? Então, porque o que acontece aqui fora é a expressão do que aconteceu lá dentro. Não é? Então, João pegava pessoas e imergia nas águas do Jordão. No sentido de que batizar é imergir. Quando ele tirava a pessoa de lá, a pessoa estava ensopada, e aonde ela ia, a água ia descendo. Os antigos gregos diziam que a água é um elemento da terra, porque por onde quer que você jogue, ela desce. Mas o fogo é elemento do céu. Onde quer que você acenda, ele aponta para cima. Então, a água do Jordão ia descendo. Mas Jesus vem, toma você, imerge no fogo. Quando você sai dali, você é uma tocha viva, apontando para os céus. Um dia, Jesus disse para os discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. No Salmo 115, versículo 16, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então, o que é que Jesus está dizendo? Toda a autoridade me foi dada nos céus. Eu sou Deus. E na terra eu sou homem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha que coisa maravilhosa. Mas não agora. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhos em toda a Judeia e Samaria, em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ora, aqueles discípulos, quando Jesus Cristo subiu, eles estavam encharcados da palavra de Deus. 3 anos estudando a palavra de Deus com o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus vestido de homem. Você viu, no dia de Pentecostes, um pescador citou a profecia de Joel de cor. Onde ele aprendeu? Não foi nas redes de pesca. Mas Jesus Cristo disse: agora vocês não podem ir, porque vocês só têm a palavra. Bem, Jesus Cristo subiu depois de 10 dias, dia de Pentecostes. Vem o Espírito Santo. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque eles estavam com medo dos judeus, a Bíblia diz. Porque os judeus diziam que eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então eles estavam com medo dos judeus. Enquanto isso, lá fora, a cidade de Jerusalém estava ficando apinhada de judeus piedosos de várias nações da terra. Olha, fechados no mesmo lugar, de uma hora para outra, a Bíblia diz que ouviu-se um som do céu. Atos 2. O que é? Como é um som do céu? Parece que é um som que nunca foi ouvido na terra. Quer dizer, um som totalmente diferente, mas do céu. E
O Dr. Lucas compara como o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Pensa que você está lá. De uma hora para outra, esse vento impetuoso vem. Como é que você fica? Tudo crente. E lá. E aqui também. E eu não conheço o povo para ter mais medo de morrer do que crente. Porque eu vivo no meio dos crentes. Se eu vivesse no meio dos outros, eu sabia, né? Mas a coisa ficou mais séria, minhas irmãs. Fora o vento impetuoso, vieram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Misericórdia. A Bíblia diz, e eu gosto disso, aqui em Atos 2, presta atenção. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo que pousou uma sobre cada um deles. Versículo 3 de Atos 2. As línguas de fogo não caíram em cima da mesa, nem no chão, nem na cozinha, desculpe, na cadeira. As línguas de fogo eram direcionadas para discípulos. Quando essa língua de fogo entraram, a Bíblia diz que cada língua pousou. Você sabe o que é pousar? É encontrar morada, habitação, entrar. Quando essa língua entrou, o povo, primeira área da vida deles afetada foi a comunicação. Começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dirigia que falassem. Mas não apenas isso. Abriram as portas, acabou o medo, e começaram a falar das maravilhas de Deus. O que foi que aconteceu ali? Uma explosão de vida. Porque eles tinham a palavra, o Espírito vem sobre a palavra e pá, explosão de vida. Como aconteceu no início. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus cobria. Nada acontecia. Veio a palavra, pá, explosão. O caos foi embora. O cosmos começou. No encontro da palavra com o Espírito. Você tem o Espírito. Quer que haja uma explosão na sua vida, traga a palavra. Vá para a presença de Deus. Busque a palavra, coma a palavra, repita a palavra, engula a palavra, crie som para a palavra que está escrita na Bíblia, e você vai ver que a explosão começa e vai embora, e você se torna uma chama viva, uma candeia viva na presença de Deus. Isso podia ter acontecido com Marta, se ela fosse ouvir a palavra. Maria recebeu. Por isso Jesus Cristo diz: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque ela escolheu a palavra. Ela escolheu a minha presença. Ela escolheu estar comigo. Isso nunca lhe será tirado. Lhe será acrescentado. Como nós podemos explodir na verdade e no Espírito. Na realidade, a adoração na terra só vai acontecer a partir do momento em que o Espírito Santo está aqui. Porque Jesus Cristo diz para a mulher samaritana que Deus busca adoradores em espírito e em verdade. A verdade é a palavra, o Espírito só vem no dia de Pentecostes. Então Deus pode encontrar verdadeiros adoradores em nós, porque nós temos o Espírito e a palavra. Quanto mais palavra você trouxer para a sua vida,
mas você agrada ao Pai, porque Ele quer encontrar adoradores em espírito e em verdade. Eu preciso lhe pedir, a partir de hoje, este é o momento profético que vivemos, porque é um momento em que nós nos reunimos aqui na cidade do Salvador, num dia tão sui generis, tão marcante para este estado, o dia 2 de julho, dia da independência da Bahia. Quando o Brasil ficou aparentemente livre dos portugueses, eles se amotinaram aqui. E foi aqui, na Fortaleza do Barbalho. Lembram? Foi aqui que o Cabo Lopes deu o sopro errado. Quando foi dito para ele dizer e apitar, cavalaria recuar, ele ficou atrapalhado e tocou, cavalaria avançar. E quando ele tocou, cavalaria avançar, os portugueses se entregaram. Porque acharam, se ele estava andando avançar, é porque eles têm muita gente, não tinha ninguém. Foi isso que nós estudamos na história da Bahia. Foi isso que eu estudei aqui, com Luiz Monteiro, grande historiador daqui. Então, este é o momento de tamanha alegria. Aqui. E hoje, Deus levantou uma igreja aqui. Não se iluda, minha irmã. A sua presença como filho de Deus, escolhida para ser a igreja do século 21, aqui, tem a ver com o projeto e o plano de Deus. Porque só você pode interceder, só você pode clamar, só você pode adorar daqui da Bahia para os céus. Então, busque, se empenhe, vá fundo, pegue esta palavra, recite a palavra, cante a palavra, diga a palavra, e que Deus seja glorificado aqui na Bahia, pela sua igreja. Amém.